Presidente Jair Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU pedindo o fim da guerra na Ucrânia. 4 regiões ucranianas vão fazer referendo sobre união com a Rússia. 9 pessoas morrem e dezenas ficam feridas em Itapecerica, na região metropolitana de São Paulo. Planos de saúde terão que dar cobertura a testes contra a varíola dos macacos. Pesquisa revela que comparar preços nos supermercados pode render economia de até R$3.000. Alerta na hora das compras é com o azeite, um dos produtos mais fraudados no Brasil e no mundo. Garotos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, agora têm ponto de encontro para trocar figurinhas. E um rapaz superdotado pula etapas na escola para chegar o mais rápido possível na faculdade. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje um cessar-fogo imediato no conflito entre Rússia e Ucrânia e, em seu pronunciamento de abertura da Assembleia Geral da ONU, disse que sanções econômicas não são as melhores saídas para forçar o fim da guerra. Desde 1955, é o Brasil quem faz o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, criada 10 anos antes. Como ninguém se candidatava a falar primeiro, o país se antecipou durante vários anos, até que em 55 foi oficializado para, a partir dali, abrir os pronunciamentos. E em seu 4º discurso na ONU, o presidente Jair Bolsonaro abordou vários temas da economia e fez observações importantes para o Brasil e para o mundo. No discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a guerra na Ucrânia acende um alerta para a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil tem assento não permanente há 11 mandatos. O presidente disse que são necessárias soluções inovadoras para alcançar a paz mundial. Jair Bolsonaro disse ainda que a guerra na Ucrânia tem provocado impacto na economia no mundo todo e pediu um cessar-fogo imediato. O conflito na Ucrânia já se estende por 7 meses e gera apreensão não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Diante do conflito em si, o Brasil tem se pautado pelos princípios do direito internacional e da Carta da ONU. Princípios que estão consagrados também em nossa Constituição. Defendemos um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e não combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito. Mesmo defendendo o fim da guerra, o presidente disse que não acredita que sanções econômicas possam ser a solução, pois causam impacto imediato na vida da população, através da alta de preços de alimentos e combustíveis, por exemplo. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos dessa crise. Mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrárias ao direito internacional. Essas medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetado os direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. A solução para o conflito da Ucrânia será alcançada somente pela negociação e pelo diálogo. Faço aqui um apelo às partes, bem como a toda a comunidade internacional. Não deixe escapar nenhuma oportunidade de pôr fim ao conflito e de garantir a paz. A estabilidade, a segurança e a prosperidade da humanidade correm sério risco se o conflito continuar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a inclusão extraordinária do teste diagnóstico para a varíola dos macacos no rol de procedimentos e eventos em saúde, que constitui a cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Os usuários de planos de saúde que apresentarem indicação médica poderão realizar o teste para a detecção do vírus monkeypox por biologia molecular via plano de saúde, assim que a medida for publicada no Diário Oficial da União.
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor enviou ofício em 31 de agosto à ANS, solicitando urgência na inclusão de testes de diagnósticos e tratamento da varíola dos macacos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória. A ANS chama a atenção para o fato de a inclusão ter sido feita de forma extraordinária e acrescenta que esta é a 12ª atualização da lista de coberturas obrigatórias em 2022, que inclui 11 procedimentos e 20 medicamentos somente neste ano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também aprovou nesta terça-feira o primeiro produto para o diagnóstico de varíola dos macacos no Brasil. O teste aprovado é o kit de diagnóstico molecular da Fundação Oswaldo Cruz, produzido via Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos Fiocruz, e capaz de detectar as regiões genômicas do vírus. O kit permite a detecção dos vírus otopox, monkeypox e varicela zoster, a partir de uma tecnologia chamada PCR em tempo real, indicada para o processamento de amostras clínicas. De acordo com a Anvisa, foram analisados requisitos técnicos como o desempenho clínico e o gerenciamento de risco, que servem para garantir a adequabilidade do produto ao uso proposto. Segundo a avaliação, o produto atendeu aos critérios técnicos definidos pela agência. A disponibilidade do produto no mercado depende da Fiocruz, segundo a Anvisa. E no Mato Grosso do Sul, os casos da doença continuam aumentando. Um pouco mais de 2 meses, já houve quase 90 confirmações. O boletim mais recente da doença trouxe novos casos, entre eles o de um bebê de 2 anos de idade que mora em Campo Grande. Menores de 8 anos, imunossuprimidos, idosos, gestantes, a doença ela costuma ser um pouco mais grave, né? Porque é o público que tem uma imunidade menor. Porém, no estado, todos os nossos casos até o momento, a gente não teve nenhum com gravidade. Agora são 88 casos da doença, sendo que 34 pessoas ainda estão em tratamento contra a monkeypox. O objetivo das autoridades em saúde é sempre investigar como o paciente se contaminou. A Secretaria Estadual de Saúde pediu para os municípios verificarem a origem de todos os casos e também para acompanharem o isolamento dos pacientes. Ficar isolado após a confirmação da doença até a cicatrização total das lesões. Então, a última crosta tem que ter caído e a pele já está reptilizando. Em média, quantos dias? Varia de paciente para paciente, né? Em média de 2 a 4 semanas. Mas nós temos casos de cicatrização que ocorrem antes e também casos aí que demoram um pouquinho mais. O primeiro caso de monkeypox foi confirmado aqui no estado em 15 de julho. A doença também é conhecida como varíola do macaco. A gerente técnica de saúde explica como a monkeypox é transmitida. Principalmente pelo contato direto com a secreção das lesões, né, com os fluidos corporais ali da pessoa, do suspeito, do positivo, e também pelo contato com objetos contaminados, né, também com essas secreções. Então, lençóis, roupas de cama, tudo isso pode ser fonte também de contágio. Então, é importante que, por exemplo, né, as pessoas utilizem ainda bastante higienização da mão, com álcool gel. Os principais sintomas são erupções cutâneas, febre súbita, inchaço de glândulas e dor de cabeça. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já aprovou a liberação de 2 vacinas contra a doença. Nós temos um único laboratório produtor. O Ministério da Saúde ele já adquiriu algumas doses, mas ainda não foi atribuído ao público que vai receber essa vacina. Mas a população não precisa ficar em pânico, porque não existe ainda a necessidade de uma vacinação em massa, como foi no caso, por exemplo, da Covid-19. E agora vamos saber como está o nosso ranking de recuperados da Covid-19 através da palavra de Jesus. O jornalista Anderson Nascimento é quem conta mais testemunhos de vitória. Boa noite, Anderson, é com você.
Olá, boa noite, Jaqueto, Beatriz, boa noite para você de casa também. Olha, eu tenho testemunhos aqui que nós recebemos de pessoas que venceram a Covid-19, como a Irene Fragoso, de Itapetininga, em São Paulo. 2 familiares dela foram curados da Covid depois das orações aqui no SOS da Fé. Dulcimar Costa, de São Luís do Maranhão, também testou positivo para a Covid, mas agora, completamente curado. E a Elídia Ana, do Rio de Janeiro, capital, ela contou que 5 familiares estavam com a Covid, mas intercedendo por eles aqui, os 5 foram curados. Esse daí é os famosos atacadões que a gente recebe aqui. Vamos conferir agora o nosso ranking total? Vamos voltar para São Paulo e ficar por dentro dessa informação. Pois é, Anderson, os números são bem positivos. Vamos a eles no placar de hoje, 775 pessoas curadas só nesta terça-feira. E o total, 183.275 curados. E veja a seguir, pesquisa revela que comparar preços nos supermercados pode render economia de até R$3.000. E um alerta na hora das compras é com o azeite, um dos produtos mais fraudados no Brasil e no mundo. Aumentou o endividamento das famílias em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Em compensação, diminuíram as contas atrasadas. Depois de 4 reduções consecutivas, o índice de endividamento dos campograndenses registrou leve aumento. A gente sai de 59,3% e vai para 59,7%. No mês de agosto, na capital, 190.678 famílias estavam endividadas, 71% com cartão de crédito, 23,2% com carnê, 10,5% com financiamento de casa e 9,7% com financiamento do carro. A gente fala que existe dívidas boas e dívidas ruins. A dívida boa é aquela que você compra consciente e com parcelas que caibam no bolso. Agora, o endividamento ruim é quando às vezes você compra por impulso e você não tem condições de pagar. O número de pessoas com dívidas atrasadas caiu de 27,4% para 26,7%. E a expectativa do comércio para este segundo semestre é positiva, a começar pelo Dia das Crianças, que deve movimentar mais de 200 milhões de reais. Para o Dia das Crianças, a média de gastos com presentes e comemorações, de acordo com a pesquisa da FEComércio, deve ficar na casa dos R$ 341. Nós temos uma previsão de 242 milhões de reais a serem movimentados na economia de Mato Grosso do Sul. É 63% maior que o ano de 2021. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mostrou que a boa e velha prática de pesquisar preços está cada vez mais na moda. E o detalhe mais importante é que o simples ato de comparar antes de ir ao supermercado pode render uma economia anual de até R$3.000. Os técnicos da Proteste analisaram mais de 92 mil preços em 700 supermercados, hipermercados e lojas com descontos de 6 capitais brasileiras. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, eles foram a Belém, no Pará, Goiânia, em Goiás, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Salvador, na Bahia. Eles compararam os preços de 2 tipos de cesta de consumo. Uma formada apenas por produtos de marcas líderes de mercado e outra mais econômica, sem marcas definidas. No caso da cesta econômica, aquela onde o consumidor coloca apenas os produtos que dá para pagar, a economia variou de R$ 1.100 em Goiânia a R$ 3.034 no Rio de Janeiro. Já em relação à cesta com os nomes líderes, comprada por quem não abre mão da marca e não terá problemas no caixa, a diferença de preços entre os estabelecimentos é significativa. Varia de R$ 940 em Porto Alegre a R$ 2.265 em São Paulo. Por isso, os técnicos têm uma cartilha que, segundo eles, não falha para quem quer gastar menos. E é simples.
Basta você fazer uma lista antes de sair de casa, não fazer as compras com fome, evitar levar as crianças ao mercado, não deixar passar muito tempo entre uma compra e outra, ter cuidado na compra de grandes embalagens de produtos perecíveis para evitar desperdício e observar os produtos que estão nas prateleiras acima e abaixo da altura dos olhos, que podem trazer preços mais baratos. Ficou provado na pesquisa que a diferença de preços do mesmo produto entre um mercado e outro pode variar muito. Houve casos de itens vendidos 500% mais caros na mesma cidade. No caso, vale a cartilha. O que não é recomendável é ter preguiça na hora de pesquisar. Mesmo após ter realizado um corte de quase 5% no preço do gás de cozinha vendido nas refinarias, o preço do botijão nas revendas subiu pouco mais de 1% na última semana, passando de um preço médio de R$ 111,91 para R$ 113,25. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. No mercado financeiro, à espera das decisões sobre juros dos Estados Unidos e no Brasil, aguardadas para amanhã, o dólar fechou em queda de 0,25%, negociado a R$ 5,15 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,62% aos 112.516 pontos. O Dia das Crianças está chegando e uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado do Mato Grosso do Sul revelou que as vendas deverão ser bem maiores do que no ano passado. Quase 62% dos consumidores devem comprar brinquedos no Dia das Crianças. O dado é da pesquisa da FEComércio, que apontou ainda que o gasto médio vai ser de R$ 321. Nesta loja, está tudo preparado já. Afinal, é a segunda data mais importante do ano, atrás apenas do Natal. O segredo é investir no gosto, não só da criançada. A criança olha aquele presente, fica encantado. E o melhor é o adulto também, nostálgico, que sempre procura aquele presente da infância dele. Isso é muito bem também, muito legal. Bom, se for assim, eu acho que eu já escolhi meu presente aqui, né, tá bom? Afinal, o microfone me agrada, né? Alô, alô, testando, 1, 2, ei, som, teste, 1, 2. Olha só, realmente a maioria dos consumidores deve escolher brinquedos. Entretanto, 35,8% devem escolher roupas e 14,4% calçados. A pesquisa ainda mostrou que o movimento no comércio de Mato Grosso do Sul para o Dia das Crianças vai ser de R$ 242 milhões, 164 milhões e 300 mil em presentes e outros 77 milhões e 700 mil em comemorações, aumento expressivo de 63% de gasto em relação à data do ano passado. 2021 nós tínhamos o reflexo ainda da pandemia. Então a gente tem uma situação muito melhor este ano e neste segundo semestre essa retomada aí, diríamos, as compras no Dia das Crianças. Conforme a economista da FEComércio, como a grande maioria dos consumidores pretende comprar em lojas físicas, é importante o comerciante ficar atento. Nós temos apenas 6% dos consumidores dizendo que vão comprar pela internet. Ele fala que a escolha do presente é por meio da escolha da criança e também das vitrines e das propagandas. Então, o comerciante ele pode estar atento a isso para ele captar esse cliente, né? A pesquisa ainda revelou que 68,3% dos consumidores dão preferência às lojas do centro. E shoppings e lojas de bairros aparecem com 15% cada. Então, bora às compras para animar a criançada e, claro, movimentar a economia. Comércio de brinquedo, comércio de roupas, eletrônicos, tem a fatia dos restaurantes, das lanchonetes, das sorveterias que a criançada gosta. Então, há um movimento significativo em diversos setores da economia. O azeite de oliva é um dos alimentos mais fraudados no Brasil e no mundo. Isso porque as empresas se aproveitam da alta demanda e escassez do produto, além do alto valor agregado e preços elevados para adulterarem o azeite e ampliarem a margem de lucro.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sempre estão de olho e realizam operações periódicas para combater essas fraudes. Em dezembro do ano passado, por exemplo, uma rede de fraudadores que atuava em todo o país foi desfeita e o resultado disso foi a apreensão de 150 mil garrafas e a proibição de venda de 24 marcas, que só levavam o nome de azeite de oliva, porque o azeite em si, nada. Em anos anteriores, outras investigações chegaram a observar que entre 40% e 60% dos lotes de azeites analisados não passavam nas avaliações de qualidade. Por mais que não faça mal à saúde, a Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira explica que a adulteração mais simples acontece quando o sumo da azeitona é diluído em outros óleos mais baratos, como o de soja. Por serem muito parecidos e se misturarem bem, ajuda a enganar o consumidor. A associação ainda enfatiza que, com o passar do tempo e a melhora na fiscalização, as fraudes estão se tornando cada vez mais complexas e elaboradas. Ou seja, todo cuidado é pouco. Então, a primeira dica para evitar a compra de um produto fraudado é conhecer os tipos de azeite e como eles são obtidos. Então, tem o extra virgem, em que as azeitonas são colhidas no momento exato e passam pela maceração e pela prensa em temperatura ambiente. Etapas que permitem extrair a primeira leva de óleo do fruto e que, depois de alguns processos básicos para retirar impurezas, é engarrafado puro, com nível de acidez abaixo de 0,8%. Já no virgem, a variação é de 0,8% a 2%. Isso porque deve ter ocorrido algum pequeno problema, como um pouco de fermentação das azeitonas, afetando a acidez. No caso do lampante, o azeite é um óleo obtido a partir de azeitonas muito fermentadas ou machucadas, que a acidez supera os 2%. O aspecto desse azeite é rançoso e o gosto fica forte e desagradável, o que torna o alimento impróprio para consumo humano, já que ele é utilizado como combustível. O nome, aliás, vem daí, substrato para acender lamparinas, no passado. Por último, mas não menos importante, tem o azeite tipo único, que é uma combinação de 2 outros tipos. O lampante, que passa por uma refinação e alguns processos químicos, e depois é misturado com azeite virgem antes de ser envasado e vendido. Ainda tem dúvida? Então, vale sempre ficar de olho nas avaliações feitas por órgãos como o MAPA, a Anvisa e a Proteste, por exemplo, para saber quais marcas não passaram nos testes de qualidade e apresentaram fraudes recentemente. 2 empresas japonesas estão realizando testes em uma estrada revestida com piso que é capaz de carregar a bateria de um veículo elétrico sem a utilização de fios. A tecnologia é promissora e nos primeiros testes realizados, o veículo elétrico foi capaz de rodar a quase 15 km por hora em um circuito criado com bobinas elétricas embutidas sob o chão. No início, o método seria aplicado em alguns ônibus da região, que operam 24 horas por dia sem um motorista no comando. E o objetivo dos desenvolvedores é conseguir eliminar a necessidade de baterias grandes e estender o alcance de condução dos veículos elétricos. A tecnologia utilizada na produção é obtida a partir da indução de campo magnético, na qual a eletricidade alimentada nas bobinas dentro da estrada produz uma corrente nas bobinas instaladas no veículo. O concreto reforçado com fibra aumenta a durabilidade do pavimento e permite que as bobinas da entrada sejam instaladas perto da superfície para obter o máximo efeito. Na Europa, um tipo semelhante está sendo testado por outros criadores de automóveis. A metodologia será testada até março para determinar como ela funciona em uma rua real. E o plano é ter a tecnologia na prática em 2025. E veja a seguir, 9 pessoas morrem e dezenas ficam feridas em Itapecerica, na região metropolitana de São Paulo. E veja também, 4 regiões da Ucrânia vão fazer referendo sobre união com a Rússia.
A Rússia anunciou que as regiões separatistas da Ucrânia irão começar a votar referendos para anexação aos territórios russos nos próximos dias. A medida veio a público momentos depois que separatistas instalados na autodenominada República Popular de Luhansk aprovaram uma lei sobre a realização de um referendo para se juntar à Rússia. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, aliado de Vladimir Putin, disse que a realização do referendo é necessária, já que Kiev tem recuperado territórios na região. Além disso, ele afirmou em uma publicação nas redes sociais que a votação mudará completamente o desenvolvimento russo e causará uma transformação irreversível na geopolítica mundial. Inicialmente, os referendos ocorrerão em Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporísia, entre 23 e 27 de setembro. O conselheiro de Segurança Nacional americano Jake Sullivan criticou a iniciativa e disse que os Estados Unidos nunca reconhecerão território anexado, adotando a mesma postura que tiveram no episódio envolvendo a Crimeia. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba disse que os russos podem fazer o que quiser, mas que as regiões continuarão pertencentes à Ucrânia. Já o presidente francês Emmanuel Macron chamou a proposta de cínica. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ressaltou que a posição russa sempre foi de o respeitar o desejo da população e por isso irá realizar o referendo. A Câmara Baixa do Parlamento russa apoiou a iniciativa e também aprovou uma lei que deixa mais severo o regime de punição para quem se negar a servir o país durante situações de combate ou mobilização geral. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal conseguiu maioria para confirmar a decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu trechos de decretos editados pelo presidente Bolsonaro para flexibilizar o acesso da população civil a armas. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o voto de Fachin. Já o ministro Cássio Nunes Marques votou para derrubar a decisão. A votação continua no plenário virtual. Denúncias de propaganda irregular e crimes eleitorais recebidas através do aplicativo Pardal já renderam mais de 4.000 processos na Justiça. Mais detalhes direto de Brasília com Jaqueline Fonseca. Em um mês, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 16.824 denúncias de crimes eleitorais e propaganda irregular. 26% dessas denúncias deram origem a ações judiciais na Justiça Eleitoral. São 4.705 processos gerados a partir da ação de pessoas comuns que flagraram alguma irregularidade e fizeram a denúncia através do aplicativo Pardal. Na última quinta-feira, houve recorde no número de denúncias. Foram 1.088 em apenas 24 horas. A região Sudeste, que tem o maior colégio eleitoral do país, tem também mais denúncias. Já o estado de Pernambuco registrou o maior número do país, 2.244 denúncias. Todas as denúncias enviadas através do aplicativo Pardal são analisadas pelo Ministério Público Eleitoral e podem dar origem a ações contra candidatos, partidos ou coligações. O download do Pardal está disponível gratuitamente em todas as lojas digitais. De Brasília, Jaqueline Fonseca. No Brasil, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral referendou hoje, por unanimidade, as decisões do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, que autorizavam a requisição para o apoio da Polícia Federal em 568 localidades de 11 estados, a fim de reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições 2022, marcado para o dia 2 de outubro. A entrega parcial das obras de revitalização do aeroporto de Dourados, no Mato Grosso do Sul, deve ser feita em novembro deste ano.
Fechado desde maio de 2021 devido às obras de ampliação, o aeroporto de Dourados Francisco de Matos Pereira deve ser entregue parcialmente no mês de novembro deste ano. O prazo de conclusão estava previsto para este mês, mas teve que ser estendido principalmente por ações climáticas. O 9º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro encontrou muitos desafios nos últimos meses, como, por exemplo, um lençol freático na cabeceira da pista, o que trouxe um atraso significativo nas obras. Esse ano, se contar assim, de fevereiro para cá, a gente pode dizer que a gente perdeu quase, assim, não tivemos assim, de dias perdidos por causa da chuva, que se amonta de 3 meses mais ou menos. Então assim, já éramos para estar com esse serviço pronto, na verdade. Assim como na cabeceira da pista, encontrar o lençol freático foi um problema para a execução da obra. Outros setores também sofreram com o mesmo desafio. Teve problema de nível d'água alto, tivemos que rebaixar o lençol, tivemos questão de patologias na pista, e então está sendo feita uma fresagem que acabou de ser feita aqui agora, que a gente teve que fresar, encontramos uma manta, essa manta teve que ser retirada, então tem todo um trabalho de preparação para a recuperação da pista. Após o período de contratempos, agora as obras seguem em ritmo acelerado. O Exército conta com 280 homens trabalhando e 120 funcionários de empresa terceirizada. Todo o trabalho de drenagem já foi realizado e os últimos ajustes na pista estão sendo feitos para que a entrega parcial seja realizada ainda este ano. Temos a meta da reabertura, que não é a totalidade da obra, né? Nós temos que ter a parte operacional pronta, que é a fase A, né? E essa fase aí a gente pretende terminar até agora novembro desse ano, mesmo com todos os percalços. Toda a faixa de pista, que inclui a pista de pouso e decolagem, mais essa área de faixa preparada e mais a faixa de pista, o que dá 300 metros de largura, né? E por 2 quilômetros de comprimento, mais as rezas, mais a taxiway, mais a saída de incêndio. Então toda essa parte aí ela tem que estar pronta para homologar a pista, para voltar a ter pouso e decolagem, mesmo a obra não tendo sido terminada. Assim que a pista for entregue, serão retomados os voos regionais e com ampliação. Paralelo a isso, as obras continuarão. O governo está licitando o projeto executivo do novo terminal, uma obra com recursos da bancada federal e do estado, e parceria com a prefeitura. A gente já tem ainda os serviços assim complementares na fase terra, né? Que aí é o pátio de estacionamento, a infraestrutura da parte do terminal, o caminho de serviço. Então são serviços fora da área da fase A, que é a fase terra, que é chamada, que é uma fase que a gente pretende retomar já no verão do ano que vem, em abril mais ou menos, com a conclusão prevista aí para julho mais ou menos. O contrato da obra foi reajustado de 49 milhões de reais para 75 milhões e conta com repasse do Fundo Nacional de Aviação Civil e destina-se à ampliação da pista de pouso e decolagens, regularização de faixas de pista e áreas de segurança, drenagem, colocação de cerca operacional, bem como trabalhos de terraplanagem das áreas destinadas às edificações futuras. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 7 mandados de prisão preventiva no Brasil, 2 na Espanha e 1 em Portugal, e mais 80 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Até o momento foram presas 8 pessoas, sendo 7 no Brasil e 1 em Portugal. Ordens de bloqueio de contas bancárias, sequestros e apreensões de imóveis e veículos de luxo do grupo investigado também foram expedidas. As investigações começaram em 2017. A Polícia Federal descobriu todo o funcionamento da organização, desde aliciamento de pessoas, a preparação das malas com as drogas até a compra de passagens e hospedagem. Segundo informações da Polícia Federal, havia ainda um roteiro seguido pelos aliciados até a entrega do produto no exterior. As chamadas mulas do tráfico recebiam orientações e grande parte se passava por turista até chegar com a cocaína na Europa, Ásia e Oriente Médio. Em alguns casos, elas ainda eram orientadas a viajar com os próprios filhos para não chamar a atenção das autoridades e enganar a fiscalização policial.
A operação conta com apoio do Centro de Operações Especiais e a Interpol, além da atuação das polícias espanhola, suíça e portuguesa, e o apoio aéreo da Polícia Militar no Brasil. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que chegam a 33 anos de prisão. A operação foi nomeada de duplo risco devido ao fato de que muitos dos aliciados viajaram do Brasil para a Europa transportando cocaína e no retorno da viagem traziam drogas sintéticas. 9 pessoas morreram e 31 ficaram feridas após um desabamento em uma empresa de containers na região metropolitana de São Paulo. Segundo os bombeiros, equipes do SAMU e da Defesa Civil ajudaram no resgate das vítimas. Uma estrutura de arquibancada desabou dentro de uma empresa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. 19 viaturas dos bombeiros foram ao local para fazer o atendimento da ocorrência. Ainda conforme a corporação, o incidente aconteceu na Estrada Ferreira Guedes, em uma área com 100 funcionários. Além dos bombeiros, unidades de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e equipes da Defesa Civil de Taboão da Serra também foram chamadas para o atendimento. O candidato a deputado estadual Jones Donizete e a candidata a deputada federal Eli Santos visitavam a empresa no momento do desabamento e ficaram feridos. Em nota, a assessoria do candidato Jones informou que ele e Eli foram convidados para conhecer a empresa quando, ao se despedirem dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros. E amanhã começa a primavera. A estação deverá trazer dias mais quentes e chuvosos. A média histórica de chuvas varia de 300 a 700 milímetros nos 3 meses da nova estação, o que significa muita água. Só que as chuvas vão ser em menor quantidade no extremo sul do estado e em maior intensidade na região norte de Mato Grosso do Sul. Culpa do famoso fenômeno Laninha. É um resfriamento das águas do Pacífico e ela gera, por conta da circulação, ela gera mudanças, nos padrões de precipitação. No sul do estado, mais direto, mas no restante do estado é indireta a influência da Laninha. A primavera tem início na próxima quinta-feira, 22 de setembro, e as temperaturas vão aumentar. Ocorrer o aumento gradativo das temperaturas, podendo chegar a 40 graus, principalmente na região ali pantaneira, norte e bolsão do estado. E na primavera nem tudo são flores. Como é uma transição de um período seco para um período chuvoso, o tempo fica meio maluco de vez em quando e ocorrem mudanças repentinas. Começa a ocorrer as tempestades, que tem associado aos vendavais, chuvas intensas e queda de granizo também. E isso acontece mais frequente em qual período do dia? À tarde. É o horário que a gente tem maior aquecimento do dia, E aí, por isso, acaba ocorrendo essas tempestades. E veja a seguir, garotos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, agora tem ponto de encontro para trocar figurinhas. E um menino superdotado pula etapas na escola para chegar o mais rápido possível na faculdade. A CBF sorteou hoje a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians nos dias 12 e 19 de outubro. O Flamengo terá a vantagem de decidir o torneio em casa. O jogo de ida da grande final da Copa do Brasil acontece no dia 12 de outubro em São Paulo, na Neoquímica Arena. E no dia 19, o jogo decisivo será no Rio de Janeiro, no Maracanã. O sorteio contou com a presença dos técnicos Vitor Pereira e Dorival Júnior. Também participaram do evento o meia Diego Ribas, do Flamengo, e o goleiro Cássio, do Corinthians. Quem sorteou os mandos de campo foi o Furacão da Copa de 1970, o ex-jogador Jairzinho. Nesta edição, os dois rivais entraram somente na terceira fase, assim como todos os outros times que disputaram a Copa Libertadores. O timão passou por Portuguesa do Rio, Santos, Atlético Goianiense e Fluminense. Já o rubro-negro eliminou Altos do Piauí, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e São Paulo. Tanto o Corinthians quanto o Flamengo buscam o 4º título do torneio. Os paulistas venceram em 1995, 2002 e 2009. E os cariocas levantaram a taça em 1990, 2006 e 2013.
O duelo marca o reencontro dos dois clubes de maior torcida no país, após as quartas de final da Copa Libertadores da América, quando o Flamengo levou a melhor. Então, já que o assunto é bola em campo, chegou a hora do boletim Esquenta Qatar 2022. Faltam 61 dias para a Copa do Mundo e hoje, Leonardo Félix relembra o Mundial de 86, realizado no México. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da Copa de 1986, realizada no México. O país ofereceu uma ótima infraestrutura, apesar de ter sido vítima de um grande terremoto apenas um ano antes do torneio. No campo, a seleção brasileira levava novamente a base da equipe que encantou o mundo em 1982, mas que foi eliminada pela Itália. O Brasil caiu nas quartas de final nos pênaltis contra a França, após um empate em 1-1 no tempo normal. Nesta partida, Zico perdeu uma penalidade máxima que poderia ter decidido a vaga ainda dos 90 minutos. Mas esta Copa ficou marcada mesmo por ser o grande momento da carreira do gênio argentino Diego Maradona. Ele foi escolhido o melhor jogador da competição, além de conduzir a Argentina ao bicampeonato mundial. No México, o lendário camisa 10 marcou o histórico gol de mão contra a Inglaterra e na mesma partida fez o chamado gol do século, quando driblou grande parte do time inglês. Maradona ainda comandou os hermanos na final contra a Alemanha Ocidental. É isso aí, faltam 61 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E trocar figurinhas do álbum da Copa do Mundo virou uma febre. Até que lá em Mato Grosso do Sul tem até um shopping da capital dando uma ajudinha aos colecionadores para completar o álbum. A cada figurinha colada aumenta a expectativa de completar o álbum da Copa do Mundo 2022. E olha que são 670 no total. Uma missão que tem feito o Marco passar bons momentos com o filho João, de 6 anos, dando continuidade a um hobby que teve início em 1986. E essa paixão eu trago até hoje, né? Meu filho, com 2018, começou com 2 aninhos, né? O João. Na Copa da Rússia, né? Então é uma coisa que a gente faz bastante. O pequeno se encanta com as seleções que têm os uniformes mais coloridos, mas a preferida não podia ser outra. Preferido é o Brasil. Patrícia é a reserva na hora de ir com o filho Caio em busca das figurinhas, mas se saiu muito bem o ajudando no troca-troca. Super rendeu aqui, ele está empolgado. O diferencial do ponto de troca aqui do Bosque dos Ipês é que o próprio shopping está disponibilizando figurinhas para trocar com os frequentadores. E a cada 5 trocas, o colecionador ganha uma figurinha bônus. São 50 figurinhas por pessoa por dia. Então já aconteceu de chegar gente com 100 figurinhas, né? Então por isso que eles retornam aqui. Paulo veio ao shopping em busca de um álbum para o filho, mas por aqui ele também já está em falta. E a gente foi em busca em vários lugares da cidade, não tivemos êxito em achar. O Paulinho, que ainda está iniciando a coleção de figurinhas, está confiante não só que vai conseguir o tão desejado álbum, mas claro, completá-lo. Eu tô querendo achar esse álbum. Eu vou conseguir completar, eu tenho certeza. A partir do ano que vem, o programa Futuras Cientistas chegará a todos os estados do país e ao Distrito Federal. Serão 470 vagas para alunas do 2º ano do ensino médio e para professoras da rede pública. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 10 de outubro e as aulas serão dadas em janeiro e fevereiro do ano que vem. O Futuras Cientistas é um programa do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste e do Ministério da Ciência. Uma menina de apenas 11 anos tem ensinado inglês para crianças e adolescentes carentes de Franca, no interior paulista. E o melhor, de graça. A idade da mini teacher não chega nem perto do tamanho da empatia e solidariedade que ela tem. E detalhe, a estudante Eleonora Costa faz isso desde que tinha 9 anos. Ela faz parte de um projeto social e compartilha seu conhecimento com cerca de 60 crianças em um espaço improvisado na garagem da instituição. A responsável por tudo isso foi a mãe dela, Juliana Costa, que é professora de inglês e alfabetizou a filha.
A pequena começou a produzir vídeos curtos com dicas e exercícios para obter uma boa pronúncia na língua inglesa e publicava no YouTube. Mas, assim como a mãe, a mini teacher sentia falta de estar perto dos alunos e de promover uma aula de qualidade para quem não pode pagar um curso particular. Foi até que um dia ela foi conhecer a instituição e se ofereceu para ensinar. E quem não aceitaria? A professorinha Eleonora conquistou a garotada com suas aulas lúdicas e bem dinâmicas. Ela tem mostrado aos jovens que todos podem e conseguem falar inglês. Um adolescente de 13 anos que é superdotado está aproveitando desse próprio talento. Tudo para chegar mais rápido à faculdade, pulando etapas da grade curricular. Quem conta esta história é o repórter Dionísio Gonçalves. Laurismara sabe bem como é ter alguém por perto que consegue aprender com mais facilidade. Ela é mãe do Caio, de 13 anos. Desde muito cedo, o garoto apresenta um desempenho nos estudos acima da média para a sua idade. Quando ele era mais novo, a gente começou a perceber na própria escola e dentro de casa também, com os primos, né, que tinha muita diferença no aprendizado, que ele tinha muita facilidade para aprender as coisas. E na escola foi que nós percebemos também que as crianças eram muito diferentes. Na faixa etária dele, ele era muito mais desenvolvido no aprendizado, né, nos conteúdos. O adolescente já avançou 3 séries e sua mãe quer que ele pule mais uma para que ele possa fazer o curso escolhido na faculdade depois de passar no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E agora mais esse feito, nós conseguimos fazer o avanço de série, ele se forma esse ano, ele avançou 4 séries escolares. Crianças e adolescentes superdotados possuem características bem particulares. Ter um filho com habilidades especiais é um desafio para qualquer pai e mãe. É uma satisfação ver seu filho se desenvolver mais rápido. É incrível, porque eles se destacam, eles são motivados, eles são engajados, são pessoas que muito provavelmente, se acolhidas do ponto de vista emocional, vão se destacar na vida, né? Vão trazer feitos que fazem a diferença socialmente falando mesmo. Então, tem um ganho, um aspecto positivo que é indiscutível. E para dar conta de tanta informação e conhecimento, a rotina de Caio é bastante agitada. De manhã eu gosto de revisar os conteúdos que eu aprendi, fazer alguns exercícios. De tarde eu vou para aula. Aí de noite eu costumo chegar um pouco tarde em casa, mas quando eu chego mais cedo eu também pego uns conteúdos para revisar, aprender coisas novas. E a mais recente conquista do jovem foi a 13ª colocação no concurso da AFA, a Academia Brasileira de Aviação, o que pode ser considerado incrível devido à dificuldade da prova. O feito foi celebrado em um vídeo do YouTube que teve mais de 100 mil visualizações. A família, que já coleciona vitórias do garoto, espera ter ainda mais motivos para comemorar durante a vida. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.